E é isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui, um AgoraCast Live. Estaremos falando hoje sobre novidades da ufologia. O que é que nós estamos vendo ultimamente na ufologia mundial e no Brasil, gente? Sejam bem-vindos. Aí, nós estamos com um time de peso, uma galera massa aqui hoje. Estamos com nada mais, nada menos do que Riba Menezes. Fala um pouco aí, Riba Menezes, sobre quem é você aí na noite dos discos voadores. Olá, Jonatas, olá, Fred, olá, Max. Queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de poder falar um pouco das experiências que a gente viveu aí. E é uma honra estar com vocês aí nesse podcast, entendeu? E meu nome é Riba Menezes, eu tenho um canal aí no YouTube, na Trilha dos Jovens, e a gente está apresentando alguns casos aí muito interessantes. A minha base de pesquisa é na Serra da Beleza e sul de Minas Gerais. Eu gosto de fazer ufologia de campo, de ir para a roça, de ir para a montanha, e é isso que eu curto, é isso que eu faço. É isso aí, cara, muito bem, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Nós estamos aqui com um entusiasta chamado Max Castro aí, que curte bastante, conhece bastante Von Däniken e Zacarias City, dentre outros. Max, fala um pouquinho aí das suas leituras ufológicas. Liga teu microfone. Opa, como é que estão todo mundo aí? Vocês estão bom? Bem, galera, eu acho um assunto fascinante. Infelizmente, muita gente acha que é uma tolice falar desse assunto, mas os eventos estão acontecendo no mundo todo, até mesmo governos muito importantes, como o governo americano, eles têm tratado esse assunto de forma séria, e eu acho que é assim que devemos tratar, de forma muito séria, e espero colaborar aí com todos os participantes na elucidação aí de casos, dos últimos casos, e que esse podcast seja informativo para todo mundo que está acompanhando. Obrigado. Valeu, Max. Estamos nessa live gravação de podcast, nesta tarde de sábado, também com ele, grande pesquisador, professor universitário, nada mais, nada menos que Fred Macedo. Rapaz, essa chamada foi legal. Boa tarde, pessoal. É mais uma vez agradecer o privilégio de estar aqui com o pessoal do AgoraCast, falando sobre um assunto a qual realmente eu sou suspeito por falar, porque eu sou apaixonado pelo assunto. É uma pesquisa que eu já faço de forma despretensiosa já tem um certo tempo. Mas hoje vamos ter uma conversa, não teremos pautas, vai ser uma conversa entre amigos, falando de uma temática que, como o próprio Max falou, muitas vezes tratada de forma depreciativa, pejorativa, mas na verdade é um assunto que todos deveriam se debruçar em algum momento e se perguntar e se refletir sobre esse assunto, porque na verdade ele nos arremete muito mais à nossa própria história do que propriamente de uma intervenção externa, tá? Tentar entender o que é esse evento, o que é este fato, o que é esta casuística ufológica, é também entender a nossa própria história, a evolução humana, e tentar, de certa forma, se posicionar de maneira muito clara, muito coerente, dentro de um contexto bem mais abrangente, entender a nossa própria origem, tá? Eu espero que vocês curtam, da mesma forma que desde já eu já estou curtindo demais. Primeiro, porque estou revendo amigos, e segundo, porque vai ser mais uma tarde tranquila, prazerosa, divertida, que eu espero que vocês realmente possam compartilhar conosco. Abraço. E é isso aí, nós estamos aqui com esse time de peso hoje, sejam muito bem-vindos, e vamos começar pedindo para o Riba falar um pouco da sua pesquisa. Riba Menezes, infelizmente, não está diretamente com vídeo aqui nessa live, mas ele está com a gente aqui com áudio. Riba Menezes, ele é pesquisador, é do Rio de Janeiro ou Minas Gerais, Riba? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E já tem quantos anos de pesquisa ufológica, Riba? O Jonatas, eu comecei, o meu interesse pelas pesquisas ufológicas vem de muito tempo. Eu comecei em 1977, por acaso foi aquele período lá da noite, do caso de Colares, lá que estava aparecendo muitos OVNIs,
E eu morava em São Fidélis, uma cidade do estado do Rio, e eu trabalhava numa banca. Eu tinha 14 anos e foi ali que eu tive meu primeiro avistamento, e depois teve uma sequência de avistamentos comigo. Se vocês quiserem, eu posso ir contando aqui. Alguns avistamentos me causaram até traumas na minha vida, mas hoje eu pesquisando, lendo, aí hoje eu já consegui me controlar, já consegui entender, mas se vocês quiserem, eu posso contar para vocês algumas coisas que eu já passei pela essa vida. Muito bom, cara. Me fala sobre essa tua pesquisa sobre a serra do... Você falou aí? Da Beleza. Serra da Beleza. Então, rapaz, Serra da Beleza fica localizado em Conservatório, no Rio de Janeiro. Ali o nome já diz, Serra da Beleza. É um local muito lindo, tem uma visão muito grande ali, e do alto da Serra da Beleza a gente consegue avistar as montanhas de Varginha, consegue avistar uma parte ali de São Tomé das Letras. Então ali é um hot point de objetos voadores não identificados. Eu já tive experiência ufológica na Serra da Beleza. Eu acho que no Brasil, Serra da Beleza, Igatu, e ali na Chapada Diamantina e o sul de Minas Gerais são lugares assim que merecem as pessoas irem conhecer. Quem não tem experiência com objetos voadores nunca não identificados, eu aconselho ir para esses lugares, principalmente ali em São Tomé das Letras. A primeira vez que minhas filhas viram alguma coisa foi em São Tomé das Letras, e eu acho que muitas pessoas falam assim, eu nunca vi disco voador, eu não acredito. É um assunto que as pessoas levam na brincadeira, às vezes até motivo de deboche, até no meio da nossa família. Às vezes só quem está próximo da gente, como mulher, filhos, mãe, é que nos conhece mais profundamente, é que respeita a nossa opinião. Mas eu penso que quem nunca viu, quem não acredita, deve permanecer assim. Se nunca viu, diga que não viu, pois no dia que ele vê, ele vai falar com a mesma firmeza, com a mesma tenacidade, entendeu? De quando ele não viu. Então, e se quem quiser ver alguma coisa, ele tem que ir para os locais que acontecem essas coisas. Esses objetos voadores, eles podem aparecer em qualquer lugar, mas normalmente eles têm os locais que eu não sei se tem um canal, eu não sei se ali tem alguma coisa que atrai eles aparecem mais especificamente em certos lugares. E Serra da Beleza é um dos locais, assim como São Tomé das Letras também. Então a minha base de pesquisa fica na Serra da Beleza. Lá nós temos uma ponte muito bacana para quem quiser conhecer. Lá a gente sempre faz, no restaurante Camping do Arnaldo. Não esqueça esse nome, restaurante Camping do Arnaldo. Lá que é o nosso hot point. Lá é um restaurante com comida mineira, música ao vivo, super família. E à noite a gente faz as nossas palestras, entendeu? E após as palestras nós levamos as pessoas para fazerem as vigílias na Serra da Beleza. E a gente vai estar anunciando brevemente aí novas palestras. A gente já está esperando passar esse período de Covid aí. E todos vocês aí, o Jonatas, o Fred, o Max, está todo mundo convidado para comparecer lá e conhecer as nossas palestras. Cara, muito obrigado. Que bom. Paga nós aí o pessoal aí também do restaurante, viu? E do camping. Gente boa aí. Quem for do Rio de Janeiro... Queria fazer só um adendo ao comentário do Riba. Só um minuto, Fred. Pois não, Riba, diga aí. Lá no camping, no restaurante Camping do Arnaldo, tem comida mineira de boa qualidade, música ao vivo, e à noite tem aquela palestra, tem aquele friozinho com direito a fazer vigílias ufológicas. Opa, junto com a gente. Coisa boa. Vamos então aí, Fred Macedo. Quer acrescentar mais o que, Fred? É interessante ele ter citado São Tomé das Letras, que também é minha área de pesquisa, e ele falou uma coisa interessante. É uma coisa difícil de determinar, mas existem locais onde são pontos nodais, né? São pontos atrativos, onde a maior ocorrência casuística se efetiva. Ainda não se conseguiu, eu falo entre os pesquisadores sérios, entre eu, Ribas e qualquer outro que venha se aventurar nessa empreitada, não se conseguiu ainda estabelecer um padrão. Mas o fato é que aquela região que ele citou ali, principalmente São Tomé das Letras, como aqui no estado do Ceará, Quixadá, né, Uruburetama, são áreas de casuística ufológica
né? O Quixadá faz parte da minha área de pesquisa, e o Uruburetama, ele citou a data de 1977, né? Que foi quando ele começou, e foi exatamente o ano que eu tive o meu primeiro avistamento também, né? Em Uruburetama, por sinal. Então, em outro momento eu conto esse fato para vocês, mas foi exatamente meu primeiro avistamento, e foi no ano exatamente que ocorreu a Operação Prato, lá em Colares, que ele acabou de citar, né? Que todos nós já conhecemos, já citamos, já falamos sobre isso em outros momentos. Esse é um assunto, tá, que eu acho que, viu, Jonathan, Max, Riba e Damásio, eu acho que a gente deveria repensar na possibilidade de fazer mais uma live, porque é um assunto, por ser mais extenso, né, e a gente não vai, hoje em 1 hora não dá para exaurir muita coisa, não, né, dá só para esquentar, vamos deixar um gostinho de quero mais, com certeza, para quem estiver assistindo, porque é muita coisa para falar, tá? É isso mesmo. Max Castro, quer falar alguma coisa aí, meu amigo? Bom, eu acho que a minha leitura de clássicos do Erich von Däniken e alguma coisa que eu li do Zacarias Sitchin, né? E atualmente programas assistidos por mim, documentários e tudo. Quando eu digo assim, né? Por último, é de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, me fizeram cada vez mais me interessar mais pelo assunto e tratá-lo de forma séria. E tratando de forma séria, é inegável que você se apaixone, sabe? Assim, é impossível não se apaixonar. E é inegável que você queira também contagiar as pessoas com isso, para a gente poder ter uma visão mais ampla, né, do universo até, né? Então, assim, eu sou entusiasta do assunto. Pessoalmente, nunca tive experiências com OVNIs, nunca vi um OVNI, mas conheço pessoas muito próximas de mim que tiveram contatos, pessoas essas que eu tenho o máximo respeito, a minha própria mãe, que é uma pessoa muito simples, uma pessoa que não tem muita instrução acadêmica, incapaz de mentir sobre esse tipo de assunto, mesmo porque ela não se interessa por esse assunto, mas ela é categórica em afirmar que viu algo inexplicável, uma coisa assim que não é desse mundo, e embora seja uma pessoa religiosa, muito católica, mas ela não confundiu esse evento vivido por ela, vivenciado por ela, com algo espiritual ou coisa do tipo. Ela realmente acreditava que estava vendo alguma coisa e que não era desse mundo, alguma coisa tecnológica, né? Com luzes e tudo. E ela, descrevendo o OVNI, é muito claro que o que ela fala está de acordo com a maioria das pessoas que visualizaram tal fato, né? O contato com o OVNI e tal, né? Vendo luzes, vendo coisas, assim. Para ela era claro que se tratava de algo tecnológico. Então, assim, né? Eu já tinha interesse e cada vez mais estou a par desses assuntos, apaixonado, sempre pesquisando mais. Ainda bem que a internet ela é fundamental, né? Para quem tem interesse nessa área. E é isso, né? Então vamos aqui começar, né, a conversar sobre isso. Estou aqui doido para dizer as novidades do que eu tenho pesquisado. Muito bem, muito bem. Vamos aqui para uma pergunta logo sensível de início. Queria saber a opinião dos pesquisadores, do participante também, sobre o que vocês acham da postura da NASA em ter assumido a existência de vida terrestre após tantas décadas de negação, de escondendo provas, escondendo fatos. O que vocês acham dela ter revelado, então, ter assumido isso? Quer começar aí, Riba? Vamos lá. Para começo de história, cara, eu gostaria de deixar bem claro que eu não vou me ater muito nessa conversa de NASA nem do Pentágono, pelo seguinte fato: olha, eu não acompanho muito a NASA, pois eu acho a NASA muito conservadora em relação aos OVNIs. Eu acho que a NASA ela oculta as provas e todas as imagens da NASA atualmente são pré-gravadas e só chegam para o público o que elas querem, entendeu? Mas você pode observar que os astronautas que um dia foram lá para o espaço, através da NASA, muitos deles hoje são defensores da liberação dos arquivos.
Então, é mais ou menos por aí o meu pensamento em relação à NASA. Não conheço a NASA e não acompanho a NASA, e o que eu vejo lá é tudo programado, e eu não concordo muito não, entendeu? Eu acho que OVNIs hoje em dia é uma questão não é uma questão de crença, é uma questão de informação. Você pode ver que ali no Arquivo Nacional tem vários documentos que foram liberados para o público, que estão assinados por oficiais militares, que estão declarando lá que eles estão na área, entendeu? Então, eu não considero muito a NASA, não acompanho, não faço questão de acompanhar. É isso, cara, que é a minha opinião da NASA. Eu acho que eles são muito conservadores. Beleza, obrigado, Riba. Vamos saber também do professor Fred aí. Fred Macedo, o que você acha aí desse acontecimento, dessa mudança de postura da NASA aí, da Agência Nacional Espacial Americana? Liga teu microfone, Fred, tá desligado. Opa, isso é coisa do Damásio. Isso é coisa do Damásio que sabota a minha participação. Bom, a NASA, a política de acobertamento e camuflagem da NASA não é primazia e exclusividade somente dela. Infelizmente, basicamente todos os governos possuem uma respectiva agência de pesquisa aeroespacial, e todas elas, inclusive o próprio Brasil, tá? Eles fazem essa política de acobertamento, e existe entre si um intercâmbio de informações, os quais pouco ou quase nada é divulgado. Há uns anos atrás foi liberado tanto os arquivos norte-americanos como os arquivos europeus e os nossos arquivos do Sindacta para os pesquisadores, e para mim foi uma esperança, assim, que como pesquisador eu corri para pesquisar, e foi uma grande frustração, porque na verdade os arquivos eram todos muito superficiais, eram arquivos mais burocráticos. Tá? Então, na verdade, essa política da NASA de assumir agora, tardiamente, inevitavelmente, a existência de vida além do planeta Terra, é nada mais, nada menos do que algo que não poderia mais ser negado. Né? Aproveitando as palavras do Riba, todos os astronautas que foram ao espaço contactaram ou tiveram alguma experiência ufológica que a NASA truncou ou conseguiu bloquear, mas não foi possível bloquear para os radioamadores da época. Então, muitas informações, principalmente o clássico pouso da Apollo 11, né, na Lua, ela foi acompanhada desde o início por objetos que foram descritos pelos astronautas, e a NASA, né, obstruiu essa informação ao público, mas as transmissões foram captadas por radioamadores. Então, na verdade, a NASA admite agora é exatamente fazer aquilo que não poderia ser mais adiado. Hoje, a própria tecnologia, tá, permite a pesquisa ufológica, né? E infelizmente a NASA tem que assumir essa postura, e não é somente dela, tá? Nós estamos observando aí muitos governos, muitos políticos de alta escala, é questão de tempo, tá? Que isso venha à tona, isso não se pode mais controlar, tá? A mudança social que isso vai trazer para a sociedade global é inevitável. E muitos paradigmas serão quebrados, muitas estruturas sociais serão dilapidadas, muitas nações irão ter que modificar suas próprias condutas em relação a isso, porque estamos apenas evitando o inevitável. A NASA não está fazendo mais do que simplesmente dando, tardiamente, olha, deixar bem claro isso, uma informação que muitos já sabem. Aliás, todos sabem, mas tem aqueles que, como nós, pesquisam, e tem aqueles que, para eles, nada significa, mas irão significar quando essa informação for efetivada, e um dia, tá? Quando ocorrer, eu digo ocorrer porque já ocorreu há muitas décadas, mas quando ocorrer oficialmente o primeiro contato, e aí as coisas vocês vão ver como vão se modificar. Mas esse contato já ocorreu e vem ocorrendo, inclusive a própria formação da origem humana se deve exatamente a esse contato que ocorreu há centenas de milhares de anos. Né? Esse é o meu posicionamento. Muito bem. É isso aí. Vamos também passar para o Max aí. Max, parece que o que nós vemos, a verdade não está mais lá fora, né? A verdade agora está dentro das casas e nos aparelhos celulares de todo mundo agora. Fala um pouco sobre isso. Bom, muito mais importante do que o que a NASA falou é o que nós podemos saber através dos telejornais, como o Washington Post e El País. No caso aqui, eu estou com a página do El País, de 26 de abril de 2019, onde mostra a mesma coisa que mostra no Washington Post, né, do dia.
que é a postura do exército americano com relação aos OVNIs. Eles revelaram que eles têm um protocolo, né, de como agir com esse fenômeno já faz tempo, desde 2007. Nas minhas últimas pesquisas a respeito do quanto é gasto pelas forças, né, dos Estados Unidos, eu tenho dados de 2016, de lá para cá, depois esses dados eles somem, mas em 2016 foram gastos 18 milhões de dólares com pesquisa ufológica. Isso gasto pela Força Aérea Americana. Só pela Força Aérea Americana. Imagine a Rússia, quanto não gastou, e por aí vai. A gente não sabe o quanto é gasto porque eles não divulgam. Os americanos divulgaram até 2016. O que causou um mal-estar tremendo no Senado americano. Por quê? Porque os senadores, eles estavam passando por uma crise, né? O país, né? O mundo está passando por uma crise em 2018. E aí, quando eles souberam disso, o Senado americano, então eles começaram a querer saber para onde estava indo tanto dinheiro, né? E aí a Força Aérea Americana, baseado na lei, né, de segurança nacional, eles não falaram. Disseram que não iam falar, não iam dizer, e de fato até hoje a gente não sabe, mas sabemos que foi em pesquisa ufológica séria, né? Então, 18 bilhões gastos. Não é gasto baseado em nada, né? De fato, tem sim alguma coisa rolando que está em oculto, aonde até mesmo outros países, outras forças, né, militares de outros países estão acompanhando os americanos e fazendo também seus próprios protocolos de como agir em caso de um contato de algum grau, né, até mesmo um grau que aonde essas coisas, esses objetos, eles passem até mesmo a atacar, né. Então, como é que vão agir? Aí os oficiais, como, por exemplo, os oficiais da própria Rússia, também já tem um protocolo já há muito tempo. Agora, da Coreia do Sul também se juntaram, né? E assim os países eles vão fazendo um protocolo sério e tratando esses eventos ufológicos de forma de pesquisa mesmo, muito, muito séria, né? E desde a década sei lá, desde sempre, né? É comum. Na Segunda Guerra Mundial, esses OVNIs, eles eram chamados de Foo Fighters, né? Foram chamados assim, de Foo Fighters, até a banda de rock, né? Foo Fighters. Por quê? Porque os americanos, eles perguntavam, né? Será que os alemães que têm essa tecnologia, e os alemães vice-versa, né? E os japoneses, e por aí vai. Ninguém sabia. Sabia-se que tinha objetos que voavam de forma, sei lá, né, inacreditável, né, a milhares de quilômetros por hora. Como hoje foi detectado um OVNI que a velocidade dele era cerca de 25 mil quilômetros por segundo. E a gente pode ver, né, através de máquinas e tal, que tem uma tecnologia assim, que obviamente não é humana, né? Então, assim, há protocolos sérios, as forças do mundo todo tratam esse assunto de forma séria, né? Infelizmente a gente não sabe mais porque, obviamente, que não chega até nós. Mas se a gente for fazer uma pesquisa, tá aí, né? Os protocolos de como agir, quando atirar, catalogado as cores, os formatos, aonde foi, tá tudo lá nos arquivos desses países, né? E também nos nossos, desde a Operação Prato, né? Desde lá de Colares, que nós temos tudo isso bem catalogadozinho, o formato, as cores, né? A velocidade, os lugares onde eles aparecem mais, e por aí vai, é isso. Valeu, Marcos, valeu. Riba, quer falar? Eu queria só fazer... Jonathan, desculpa interromper, só fazer uma observação, comentário do Marcos sobre quando ele citou Colares, eu me lembrei de uma coisa. Quando eu fui pesquisar, de acordo com o governo, que estariam liberados os arquivos, eu fui pesquisar os arquivos da pesquisa da Operação Prato, e, basicamente, o capitão Irangê, que era o responsável pela Operação Prato, em 1977, passou 4 meses catalogando, basicamente, materiais diários e intensos
tá? Com todo tipo de registro que você possa imaginar. E quando eu fui pesquisar isso, não tinha quase nada, se não nada, apenas documentos burocráticos, tá? Totalmente genéricos, que nada se aprofundava na pesquisa. Então, na verdade, foi uma grande frustração. Na verdade, o que foi liberado foi um material tão incipiente que nada servia para a pesquisa. Então, assim, o que ele falou é verdade. Esses manuais que o Max citou, não só aconteceu aqui no Brasil a partir de 1977 com a Operação Prato, não. Nós já tivemos a Operação Blue Book, a Operação Majestic. Nós tivemos isso desde a década de 40, com a operação, com o caso Roswell, em 1947, quando os norte-americanos começaram a desenvolver manuais de conduta que outras nações que já estavam trabalhando já tinham. Tá? Manuais de conduta e diretrizes para operacionalizar um pretenso contato com... Então, na verdade, por que um governo iria se preocupar em desenvolver manuais de aproximação ou normas de etiqueta, vamos dizer assim, para algo que não existe? Como é que o governo iria desenvolver tanta verba, liberar tanta verba para agências que, em tese, não pesquisam aquilo que elas pesquisam? Na verdade, obstruir esse tipo de informação não é mais possível. Então, o que a NASA fez hoje, complementando a sua pergunta anterior, o que ela fez hoje foi tão somente, tá, assumir, porque não tinha mais o que negar, né? É fato, é apenas uma questão de tempo, tá? Era isso que eu queria dizer. Muito bem, obrigado. Riba, quer falar alguma coisa a respeito desse tema, das pesquisas que ocorrem no Brasil? Tá, vou finalizar falando sobre isso aí. Eu gostaria de dizer que o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele divulgou aí 2 ou 3 vídeos, inclusive um com a ajuda do Tom DeLonge, para que viesse a público aí, né, através da Academia de Artes e Ciências. Só que aquela imagem que eles divulgaram ali, eu achei aquilo fraquinho, entendeu? Nós temos imagens muito melhores, é só procurar. Conforme disse o Fred, aí vai enxadar que eles conseguem coisas melhores. Eu que sou um micro do micro, já vi coisas muito melhores. Então, negócio desse pessoal da NASA querer mostrar aquilo ali, eu não respeito muito, não. Tem coisas muito mais fortes para ser apresentadas aí que eles escondem. Concordo com você. É isso aí, gente. É isso aí. Quero falar mais alguma coisa, Riba, a respeito das pesquisas que você tem feito? Alguma novidade? Quais são as novidades na ufologia no Brasil? As pesquisas que você tem feito? O que tem descoberto? Falar um pouco sobre isso. Então, eu gostaria de dizer, cara, que um dia eles irão entender que os loucos tinham razão. O Raul Seixas, nos anos, era um cara muito além do seu tempo, Raul Seixas. Lá na Serra da Beleza, quando vocês tiverem a oportunidade de lá tomar uma cerveja com a gente, eu vou levar vocês para conhecerem a pedra do Raul. O Raul Seixas fica próximo ao nosso ponte lá, tá? Vigília. O Raul Seixas, nos anos 70, ele ia lá para a Serra da Beleza, sentava naquela pedra à noite, ficava vendo luzes, ficava vendo naves lá, e muitas das músicas do Raul saiu naquela pedra lá, o nome era Pedra do Raul. Alguns moradores antigos lá viam ele durante a semana sentado, então ele era um cara além do seu tempo e chamavam ele de louco, e hoje eu entendo que ele que estava com razão. Então eu acredito que o grande público um dia vai entender que nós ufólogos que estamos aqui fazendo esse podcast aqui, um dia eles irão entender que a gente também tinha razão, mas o tempo é que vai dizer. Em relação às pesquisas que a gente está fazendo aí, eu tive pesquisando recentemente lá o caso Magé, mas como sempre ali, cara, assim como aconteceu em Varginha, assim como aconteceu em Roswell, ninguém vai conseguir provar nada. Eles entram, eles abafam, entendeu? Então, e devido o índice de Covid lá em Magé, na época, estava muito alto. Era uma das cidades que o índice de Covid estava muito grande, a gente se arriscou muito lá e a gente deu um tempo de voltar lá porque a gente ficou com muito medo do Covid, porque o índice estava muito alto lá. E agora eu estou pesquisando um caso lá que eu estou lançando aí no meu canal na Trilha dos OVNIs, eu convido a vocês se inscreverem aí, sobre um suposto objeto que também, inclusive nesse mês, do dia 10 de maio ao dia 3 de junho, houve casos muito importantes que infelizmente que causaram um reboliço na ufologia, mas devido a esse Covid aí, devido às barreiras sanitárias, muitos ufólogos não puderam chegar.
Em questão de praticamente um mês, teve o caso do suposto OVNI de Magé. Houve aquele do Fábio Souza, que filmou aquele OVNI lá na praia ali em Cabo Frio, e logo a seguir um objeto mergulhou ali na praia, ali em Arraial do Cabo. É um caso que eu estou pesquisando, é um caso que eu já estou colocando no meu canal, acompanha lá que vocês vão ver, ok? Agora, se vocês quiserem, eu posso falar também das minhas experiências. Eu anotei algumas coisas das minhas experiências e casos da Serra da Beleza para falar para vocês também. Beleza. Quer falar algum desses casos aí? Vamos por partes, vamos homeopaticamente aí. Fala 2 casos seus aí interessantes aí para o pessoal de casa aqui que está nos acompanhando. Eu fiz uma listazinha aqui, mas eu não acho que, conforme disse o Fred aí, o tempo é curto, mas eu vou na sequência aqui. Vou falar do meu primeiro avistamento. O meu primeiro avistamento já foi uma coisa assim, punk, vamos dizer assim, que eu fui criado numa religião evangélica, na Igreja Batista, minha família quase toda frequenta a Igreja Batista, tem pastores, então eu fui criado assim criado assim meio com aquele sono dogmático de acreditar só naquilo, mas no dia que eu vi que realmente tem outras coisas, e eu testemunhei, aquilo abriu muito a minha mente, sabe? E eu dou graças a Deus porque quase todas as experiências ufológicas que eu tive testemunhas do meu lado. Uhum. Então, o primeiro grande avistamento que eu tive, de cara já fui assim, eu trabalhava na banca de jornais da minha mãe em São Fidélis, no estado do Rio, eram 3 horas da tarde, e em frente à banca, assim, tem um ponto de táxi. E os taxistas começaram a olhar para o céu, todo mundo olhando. Quem estava na praça começou apontando. Os lojistas foram para fora, assim, começaram apontando, assim, também. E quando eu vi 2 objetos vamos dizer... Peraí, só um minuto. Só um minuto, Riba. Deu um cortezinho aqui. Repete só essa parte. Quando você olhou para cima, você viu o quê? Foi só que quando eu olhei para cima... Pode falar. Tinha todos os taxistas estavam olhando para cima, quem estava na praça estava olhando também, apontando, e eu saí da banca e fui. Quando eu cheguei, estava em cima da praça, 2 discos voadores discoide prateado, eram 2, eles estavam estacionados, e nada estaciona no ar. Ele flutua, né? Um helicóptero fica flutuando, mas imóvel igual uma pedra, eu nunca vi. Eles estavam estacionados imóveis, eram 2 discos voadores prateados, cor desses carros metálicos que a gente vê na rua aí, né? E eles estavam imóveis ali, e eles ficaram 20 minutos parados em cima da praça de São Fidélis, e depois um se mexeu um pouquinho, saiu numa velocidade incrível, e logo a seguir o outro foi atrás. E essa velocidade que eles saíram nos anos que eu vi em 1977, essa velocidade que hoje eu vejo no YouTube, que tem muitos vídeos no YouTube que mostram a velocidade desses objetos. E, para minha sorte, como eu trabalhava na banca de jornal, o jornal Folha da Manhã de Campos foi a primeira página do jornal Folha da Manhã de Campos. Eu me arrependo de não ter guardado esse jornal, e apareceu escrito assim: 2 objetos voadores não identificados aparecem entre os céus de São Fidélis e Campos, e os repórteres conseguiram tirar foto. Então, os repórteres do jornal Folha da Manhã de Campos conseguiram tirar foto do objeto, e foi a primeira página do jornal. Então, esse foi meu primeiro avistamento. Isso em 77, você tinha 14 anos. 77, ali naquela época da Operação Prato, por aí. E me diz uma coisa, você tinha mais ou menos quantas testemunhas com você nessa praça, nesse dia, nesse momento? A praça inteira, só o ponto de táxi, tinha uns 10 taxistas olhando, mas os lojistas, o dono da padaria, o dono da sorveteria, a praça inteira olhou. Ou seja, cerca de 70 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos, cidade pequena, vou botar aí 100, 70 pessoas, está de bom tamanho. Então, foi um primeiro de cara. Aí depois piorou, esse foi meu primeiro. Aí depois eu tive avistamento que me traumatizaram, mas esse foi meu primeiro. Esse foi o seu primeiro. Aí depois o segundo já foi um ser que eu vi na estrada, aí já é outra coisa, lá em Angra. Caramba, rapaz. Eu passei 2 metros ao lado de um ser loiro de capa branca. Aí já foi outra história que me traumatizou também. É isso aí, muito bem. Eu vou perguntar agora para o Fred Macedo se ele teve algum contato, avistamento, e sobre suas pesquisas, se teve algum desses exemplos, né, dessas
ocorrências que poderia nos contar, nos narrar aí para o pessoal de casa que está nos acompanhando também. Liga o microfone, Fred, por favor. Pessoal, bom, coincidentemente, o meu primeiro avistamento foi exatamente no ano de 1977, eu tinha 10 anos, tá? E foi na fazenda do meu avô, tá? Em Uruburetama. Eu estava quem conhece o interior do estado do Ceará sabe que a maioria das fazendas tem uma parte do curral, a parte de entrada recuada, a fazenda é mais recuada, até que você chega a fazer, tem um grande portão de madeira. E a gente brincava lá, eu e meus irmãos, eu tinha dois testemunhas, meus dois irmãos, e a gente se balançava no portão pelo peso da ventania, a gente ficava indo e voltando, usando o portão como se fosse uma espécie de gangorra, balanço. E nesse belo dia a gente notou sobre nós, quando a gente levava os olhos ao céu, tinha uma esfera muito brilhante, muito reluzente. Deixo claro que o Uruburetama tem uma casuística ufológica muito grande, não só o Uruburetama, como regiões próximas, inclusive o próprio estado, o interior do estado do Ceará, ele tem uma casuística gigantesca em casos, principalmente Quixadá, mas nesse caso foi o Uruburetama. Meus irmãos de imediato saíram correndo para a fazenda, mas eu fiquei fascinado com o objeto. E aí eu não posso dizer para você, eu não posso valorar para vocês o tempo que eu fiquei, né, meio que fascinado, hipnotizado, olhando para cima. É como se você entrasse em transe. A esfera era pura energia, não era você vislumbrava, é difícil descrever porque não era algo sólido. Você eu sentia a vibração no meu rosto. Tanto é que depois meu rosto ficou todo queimado, como se você tivesse ido para a praia e tivesse passado muito tempo exposto ao sol, né? E você sentia aquela energia vibrando. De uma hora para outra, minha mãe puxou pelo braço. E eu não sei se ela prestou atenção, ela estava mais preocupada comigo do que qualquer outra coisa. E só sei que eu me lembro que essa esfera se deslocou numa velocidade que você não conseguia imaginar. Tanto é que ela deixou um rastro de energia quando se deslocou. E eu fiquei fascinado com isso. E aí, conversando com irmãos mais velhos, eles falaram que isso aí é o chamado OVNI. Até então, nunca tinha ouvido falar, eu tinha 10 anos de idade, eu era muito pequeno. Então, e a partir daí eu comecei a pesquisar. De lá para cá eu tive outras experiências, mas assim como eu falei, essas experiências têm que ser detalhadas e contadas com muita tranquilidade, tá? Para quem nunca vivenciou isso, pode achar que isso é a maior lorota do mundo, que nós estamos perdendo tempo aqui, e as pessoas podem achar que somos um grupo de mentirosos. Mas ninguém tem nenhuma intenção de chegar aqui ou contar. Todos nós já tivemos algum avistamento, ou já passamos por situações que são difíceis e praticamente impossíveis de explicar. Desse primeiro avistamento, eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a pesquisar. Deixa claro que naquela época não tínhamos a tecnologia, as mídias de comunicação que temos hoje. Então, basicamente, era difícil ter informações. Eu fui ter acesso ao caso da operação, tinha interesse em ufologia, comecei a ler livros. Eu tenho os clássicos publicados nos anos 50, principalmente por George Adamski, que foi um dos primeiros pesquisadores norte-americanos. Só um instante, viu, Max? Eu vou passar para ti a palavra. George Adamski foi um dos primeiros pesquisadores de ufologia norte-americana dos anos 50. E aí a pesquisa se evoluiu daí. Tenho trabalhado basicamente tentando entender, e para mim foi muito claro. E depois eu tive contato com a obra clássica, que para mim é o divisor de águas, apesar de achar que hoje era dos Deus Astronautas, para mim, é o divisor de águas da pesquisa ufológica. Alguns podem chamar ele de fraude, alguns podem chamar ele de gênio, mas eu acho que a obra dele foi o primeiro livro, foi a primeira literatura que lançou uma luz sobre o assunto. E aí, a partir daí é que meu interesse realmente se efetivou. E aí eu nunca mais parei de pesquisar. De lá para cá eu consegui coletar alguns casos, entrevistar algumas pessoas, né? Mas tento, na minha pesquisa, trazer, como eu já falei em outras oportunidades, com grupo, em outras palestras que eu já dei sobre o assunto, tento levar uma metodologia de pesquisa quase acadêmica, tentando entender e partindo da premissa que mais importante do que o fenômeno em si, mais importante do que o próprio avistamento em si, Fred, está cortando o teu áudio, Fred, aqui para a gente. Qual é o vínculo desses seres com este planeta? E quando
Voltou? E agora, voltou? Melhorou? Não, tá cortando. Conclui o teu raciocínio. Beleza. Então, na verdade, minha pesquisa se falta. Eu tento entender a história oficial humana como maior referência da minha pesquisa ufológica. Muito bom. Tá? Muito Porque bom. eu acredito que a nossa história oficial é uma fraude. Tá bom? Beleza. Muito bom. Obrigado. Max Castro. Avistamentos, ocorrências e etc. E aí, o que você pode dizer? Sempre eu me perguntei se com a internet os OVNIs, né, eles iriam ser totalmente desacreditados. Por quê? Porque são mentira? Não. Porque muitas pessoas, elas iriam ver alguma coisa, né, um balão meteorológico, e iria dizer que viu um OVNI, e aí todo mundo iria desacreditar, e a pesquisa ufológica não ia ser totalmente descreditada. Sempre eu ficava pensando, né, vai ser muito ruim para quem quer fazer uma pesquisa séria. A internet talvez ela vá atrapalhar bastante. Mas é impressionante como se deu completamente o contrário disso, né? Todo mundo com olhos voltados para o céu todo o tempo. Então isso, na verdade, ajudou bastante. Exemplo, há um tempo atrás era muito fácil alguém dizer que o crop circle é uma mentira. Qualquer um faz, tá aí, tem um monte de gente aí fazendo, e de repente você vê fazendas na Inglaterra, né, assim, porque lá geralmente são, as fazendas são enormes, os campos são enormes e tal, mas não é só lá, né? Em diversos lugares, até aqui mesmo no Brasil, a gente vê crop circles e as pessoas, elas não podem desacreditar ou descreditar. Por quê? Porque aparece de um dia para o outro, em horas. Há registros até eu chamo de sondas, tá? De sondas que vão e com laser elas desenham nas plantações a vista de milhares de olhos, que são os olhos mecânicos, né? As câmeras e tal, e filma, a gente tem imagens sobre disso, né? Nós temos vídeos disso acontecendo, né? E esse tempo real. E aí nós temos o quê? Muita fraude, claro. 95% talvez é fraude, clara, né? Óbvio, montagens. Mas e os 5%? Os 5% é real. Antigamente, a gente achava que ia atrapalhar, mas não, tem ajudado. A tal ponto de o próprio governo, ele vê essas aparições como um registro documental histórico. São documentos de fato. Eu vou mostrar aqui para vocês o que diz o que está na página da Justiça e Segurança Pública do governo federal. Eu vou colocar aqui. Aí aqui diz assim, ó, mais de 700 registros de aparição de OVNIs no Brasil, né? Aí tem aqui documentos reais e tá no próprio site do governo federal. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Ó. E o que para muitos, eu vi um OVNI, beleza, mas assim, né, a gente pensa que para quem vive na cidade, talvez a gente não vê mais, não presencia mais esse fenômeno por causa das luzes, né? É muita luz, muita luminosidade. Mas em lugares agrícolas, onde o céu é mais limpo, né? O límpido, é muito comum. Eu mesmo, viajando aqui pelo interior, eu sempre tenho uma curiosidade de perguntar para moradores locais o que acontece, né? E é comum, faz parte do dia a dia deles. Eu estive conversando, a última vez que eu fui para o interior foi aqui pertinho, em Pacajus. Todo mundo sabe, Pacajus é perto aqui de Fortaleza. E lá, eles chamam, em algumas localidades, de aparelho. Eu vi um aparelho. E faz parte do dia a dia deles, né? Como faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. De repente você tá lá tomando seu café, tá anoitecendo, ou então já tá de noite, você vai fumar o seu cigarro, e de repente o seu cigarrinho de palha, aí de repente tá lá, né? Um OVNI imenso, ou pequeno, ou vermelho, mas tem lá algo, e ele sabe que não é avião, sabe que não se trata de um helicóptero. Por quê? Porque são pessoas simples, mas é óbvio, né? E aí faz parte do dia a dia dessas pessoas, né? É bom que a internet, ela mostre muita fraude, até porque, com o tempo, a gente começa, mesmo não sendo especialista, a gente
começa a perceber, olha, é fraude, claro, né? É fraude, tá aí, tá na cara. Mas quando tem algo que chama a atenção, que os especialistas, olha, isso aí, não sei explicar. E aí é onde a parte boa da internet é essa aí, né? Reforça a pesquisa séria. É muita gente séria pesquisando, os governos estão pesquisando. Como o Fred falou anteriormente, é algo que não pode mais voltar atrás e ser escondido, né, do público. E para concluir aqui, eu acho impressionante, assim, né, que as pessoas elas já estão realmente quase que prontas, né, para receber essa notícia. Olha, um aparelho pousou na Casa Branca ou em qualquer outro lugar do mundo, aqui no Brasil, né, ali na Praça dos Poderes, e sai um ser dizendo que é de outro mundo. Talvez a gente, beleza, e agora, o que é que eles querem? Porque as pessoas, no subconsciente delas, elas já praticamente já estão acostumadas com isso, né? Talvez foi trabalhado nos filmes e tal. Talvez já estamos preparados, né? Praticamente para isso. E eu lamento profundamente, né, essa série de eventos catastróficos que estão ocorrendo, pandemia e tal, porque isso apagou a importância de uma notícia muito grande, que foi os Estados Unidos, a maior potência do mundo, admitir a existência de tais coisas, né? Eu realmente acho uma pena, porque a gente passou por cima, mas tem muita coisa acontecendo nesse campo, coisas que a gente já esperava há anos que acontecesse, de uma autoridade, olha, realmente existe OVNI, tá aí eles. A gente tem como tem toda uma dinâmica de como lidar com eles, caso eles ataquem ou não, ou se comuniquem, e infelizmente, por causa de muita coisa que está acontecendo, a gente não passou por cima, né? E estamos, assim, desconsiderando a importância desses eventos, desses últimos eventos. Muito bem, valeu. Vamos para o Ribamar aqui. Ribamar, tem uma pergunta aqui para você e também vai seguir para os nossos amigos aqui, os participantes. Dentro da sua pesquisa ufológica e a negação no mundo, as pessoas serem negadas esse fato da existência de seres e desse contato, né? Eu queria saber de você, por que esses seres eles não estabeleceram um contato direto com a humanidade e já foi publicizado isso há algum tempo? Se é só uma raça ou são várias raças, como tem algumas teorias, que vem nos visitar? Por que ainda não foi estabelecido um contato público, né, com os seres humanos? O que você acha? O que você tem visto na sua pesquisa? Olha, eu acho que esses seres, eles, na minha opinião, tá, sabe? Eles não aparecem nem se mostram assim para quem eles querem. Parece que eles escolhem as pessoas para quem eles querem. Eles escolhem algumas pessoas. Por exemplo, eu não tenho culpa, por exemplo, de eu ter visto tanta coisa. Eu às vezes até eu até às vezes não gosto de ter visto tantas coisas que eu já vi, porque isso me trouxe traumas, me trouxe medos. Eu não sei porque muitos se mostraram para mim, porque eu tive tantos avistamentos, sabe? Então eu acho que esses seres, eles também, eu acho que os locais também é muito importante. Se você estiver no local igual São Tomé das Letras ali, eles vão aparecer, entendeu? Então, acho que você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Tem a ver com a região, então, na sua opinião. Eu acredito, porque muitas das vezes, eu já fiquei noites e noites em locais, assim, para tentar mostrar para minha filha, para ela tentar ver alguma coisa, e não conseguia. E quando eu fui para São Tomé das Letras e parei lá, na primeira noite, eu tive um avistamento muito interessante. Quem me informou esse local, eu cheguei lá em São Tomé das Letras, procurei o falecido seu Tatá Noronha, que era uma pessoa muito conhecida. Ele falou: meu filho, quando for 11 horas, você vai lá para a Pedra do Disco, vai sozinho, fica quietinho lá que você vai ver. Dito e feito, quando eu cheguei lá, eu vi, era uma bola pequena que foi crescendo, ficou do tamanho de uma casa, depois ela diminuía, era uma montanha. Aí depois ela se dividiu em duas e dividiu em três, ela pulsou para as montanhas, ela ia para as montanhas do lado, e minha filha vendo aquilo, e quando deu assim quase 2 horas da manhã, minha filha começou a ver umas luzes pequenas, umas bolas cercando a gente na mata. Ela foi cercando o carro, ela começou a chorar, que ela ficou com medo. Imediatamente eu entrei dentro do carro e desci com ela, que
a gente tem que ter responsabilidade e não colocar as pessoas em risco, porque eu acredito que esses seres são o seguinte, eu não concordo muito com essa ideia que as pessoas falam assim, eles são bonzinhos, são isso, são anjinhos, quero casar com eles. Eu vejo muitas mulheres falando isso. Não acreditem nisso. Assim como tem seres humanos que pegam um carro à noite e vai para as ruas doar sopa, tem outros que pegam um carro e vai para ruas para poder matar, roubar e até retirar órgãos para vender. Então, esses seres também tem seres do bem e tem seres do mal. Então, eu acredito nisso. Eles escolhem para quem vão aparecer. Eu acho que você está no local certo, na hora certa. A região, a hora certa. Eu acredito muito nisso. Mas o tempo está se passando, eu acredito que vai chegar uma hora que vai haver um contato, sim, isso eu acredito. Direto e público, ou seja, vai ser mostrado para todo mundo, eles se mostrando, quem são, como são, a raça, tecnologia, vão mostrar isso. Tem segredos que serão revelados para o mundo e eu não sei se nós estaremos vivos para poder ver isso aí, mas um dia eles já tentaram fazer, a gente sabe lá em Colares, eles tentaram pousar no campo de futebol e a população repeliu eles. Então vai chegar uma hora que eles vão querer fazer esses contatos, sim, entendeu? Eu acredito muito nisso. Muito bem. Fred Macedo, mesma pergunta para você, o que você acha, professor Fred? Liga isso. Primeiro saber se meu áudio está funcionando. Tá bom? Tá dando para escutar? Alô? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou ouvindo, Fred. A primeira pergunta... Dá para repetir a pergunta, Jonathan? Perfeito, eu estou ouvindo. Jonathan, dá para repetir a pergunta? Dá para repetir a pergunta, por favor? A pergunta é a seguinte, o que você acha se estamos próximos de um momento de um contato e que seja público, seja mostrado para todas as pessoas e seja definido isso, né? Se é uma raça, se são várias raças, quando isso vai ser publicizado, quando isso vai ser, então, mostrado claramente para as pessoas, e esses seres vão entrar em contato com a gente. Por que não entrar em contato antes? O que você acha? Perfeito. Primeiro, é uma pergunta que vai ser trabalhada em mais de uma etapa, porque ela solicita explicações sucintas, né? Primeiro, o contato oficial, ele vai acontecer e isso cada vez... Não se pode precisar uma data e qualquer pessoa que venha fazê-lo está mal intencionado. Mas é fato, se analisarmos a própria conjuntura global, que a própria humanidade se encontra cada vez muito mais receptiva e muito mais acessível a aceitar esse contato do que há 10, 15, 20 anos atrás. Em relação a essa proximidade, esse vínculo com esses seres, na minha ótica, é muito claro que a própria existência humana se deve à presença deles no nosso passado. A sua vinculação pretérita em nossa própria evolução nos mostra que a nossa própria história está sendo mal contada. Tá? A história oficial humana não é isso que está sendo trabalhado. Lógico, a academia, ela meio que... A academia, ela é uma faca de dois gumes. A partir do momento que ela estabiliza uma referência, ela ingesta e cristaliza esse processo. Mas a própria tecnologia, o advento da tecnologia que nós estamos vivenciando hoje, que é basicamente uma evolução sem precedentes, está quebrando esses paradigmas acadêmicos. Hoje nós encontramos civilizações, tá, que, em tese, não deveriam existir. Nós encontramos ruínas, sítios arqueológicos, através dessa tecnologia, que, em tese, não poderiam existir. Nós encontramos sítios arqueológicos com mais de 25 mil anos, quando, na verdade, em tese, para a nossa história oficial, o ser humano há 25 anos ainda estava na condição de hominídeo e não ainda apresentava nenhuma sapiência para termos um sítio arqueológico tão elaborado. Isso é um exemplo entre tantos outros exemplos. É por isso que, para entender a ufologia, é preciso nos arremetermos ao passado da história humana. E é isso que eu faço. Tá? Eu tento achar idiosincrasias da nossa evolução dentro da lógica da história oficial para justificar a minha pesquisa.
Então, esse contato vai acontecer. Ele já vem acontecendo há séculos. Tá? A nossa própria história hoje, o ciclo humano que está estabelecido sobre o planeta Terra não foi o primeiro. Fato é que esses achados arqueológicos, tá? Esses achados paleontológicos nos mostram que o ser humano, dito sapiente, já estava sobre a face da Terra há milhares, se não há centenas de anos. Tá? Então é preciso entender isso. Por que que isso não ocorre? Gente, não dá para fazer uma mudança muito abrupta, tá? na estrutura social global. Nós temos uma estrutura econômica que determina o estabelecimento e o modus operandi de toda uma sociedade. Não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas me refiro a toda a sociedade humana. Tá? Nós temos crenças e dogmas religiosos que vão sofrer, tá? E muitos irão perder a sua crença ou a sua fé. Pode gerar um caos generalizado em toda a estrutura global do planeta, a partir do momento que entendermos que não somos os únicos escolhidos, não somos os únicos ditos sapientes, não somos os únicos a ocuparem, aparentemente ou em tese, um papel de destaque no universo. Iremos nos mostrar que existem seres mais avançados, e aí, aproveitando as palavras do Riba, seres avançados tecnologicamente, mas não sei se moralmente. Então é preciso entender, meus queridos, que tudo isso nos arremete a uma preocupação global. Mas é notório que a humanidade vem apresentando um amadurecimento lento, gradual, acelerado, rápido, não vê um caso, mas ela está se permitindo questionar. Mesmo que não acredite em ufologia, mesmo que não acredite em seres de outros planetas, mas a própria humanidade, ela está mostrando uma certa maturidade para se tornar acessível. Logicamente que eu estou falando de maneira genérica, tá? Existem ainda seres recalcitrantes e renitentes que impressionantemente ainda vivem no século XIX. Mas não está falando, tá falando de terraplanistas não, né, Fred? Não, eu estou falando de pessoas que ainda pensam. Eu nem citei esses casos. Eu falo pessoas que são extremamente arraigadas a estruturas obsoletas e arcaicas, de tal forma que elas não aceitam qualquer possibilidade de mudança. Esses ditos terraplanistas, eu considero pessoas que precisam necessariamente de um tratamento psiquiátrico, tá? Pessoas que precisam necessariamente de um tratamento acima de qualquer coisa de caridade, porque são pessoas muito doentes, tá? Eu me refiro a essas pessoas com muita compaixão, tá? Porque pessoas que se abstraem da ciência e abraçam uma teoria estapafúrdia, pífia, estúpida, imbecil, eu só posso imaginar que passa por sérios problemas mentais. Mas eu não queria adentrar nessa esfera, não. Vamos focar na nossa pesquisa ufológica. Dito isto, meus queridos, eu imagino que hoje a humanidade está muito mais amadurecida para aceitar mudanças. Veja bem, não estou me referindo apenas à ufologia, estou me referindo a mudanças. Tá? Logicamente que algumas pessoas se encontram ainda numa posição relutante em relação a tudo isso. Mas é muito claro para mim que a humanidade está amadurecendo na questão do quesito mudança. Né? Hoje, podemos observar bem, e eu vou falar sobre a nível de sociedade humana. As questões de gênero, hoje, apesar de muitos ainda serem renitentes, hoje se aceita com muito mais liberdade, com muito mais democracia, com muito mais respeito e com muito mais equidade as questões de gênero, muito mais do que há 10, 15 anos passados. Então você observa que o ser humano está mais acessível a mudanças, isso é importante entender isso. As grandes nações sabem que nossa história oficial é uma falácia. As grandes nações já têm contato com esses seres há décadas, tá? Mas é sabido que esses procedimentos têm que ser feitos de forma lenta e gradual para não chocar, não desestruturar e muito menos criar um caos coletivo. E ainda mais usando um comentário do Ribas que foi extremamente procedente. Nem todos esses seres são benéficos. Nem todos esses seres, da mesma forma que existem seres humanos decentes, éticos, honrosos e honrados, existem seres humanos também pérfidos, sórdidos e mal intencionados. E aí existem também muitos seres que olham para nós como gado, material de pesquisa. Da mesma forma que existem muitos seres que olham para nós como o futuro ou apenas, talvez, uma civilização, uma espécie que ainda não tem condições de entender a grandeza do universo, mas que está sendo preparada de forma lenta e paulatina para esse contato oficial.
Então é preciso muita paciência e tentar, nesse meio tempo, transformar a nossa pesquisa ufológica numa ciência. Porque até então ela não é uma ciência, ela é considerada uma pseudociência. É preciso desenvolvermos postulados, desenvolvermos diretrizes, metodologia de pesquisa, referência a estudos de caso que possam literalmente referenciar a nossa pesquisa. Até lá, infelizmente, a ufologia vai ser campo fértil para todo tipo de imbecil, todo tipo de mal-intencionado, todo tipo de caçador de trocados, que vão utilizar isso para amealhar alguns trocados, tirando dos incultos e dos incautos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E cabe a nós, pesquisadores, que somos sérios, ou pelo menos não temos a pretensão de amealhar nada, a não ser buscar a verdade, protegermos esse legado, porque é isso que nos importa. Já no caso da Operação Prato, dizem que o caso mais importante da ufologia foi o caso Roswell. Negativo. A Operação Prato, conforme as informações que ainda foram possíveis passar pelo finado, o capitão morreu como coronel, na cabeceira da cama, o que para mim, ergonomicamente falando, é impossível de ocorrer, né? Ele foi pretensamente suicídio, mas deixa para lá. Ele descreveu a diversidade de seres e a diversidade de equipamentos e aparelhos que nos mostram a levar a acreditar que em Colares aconteceu literalmente uma grande convenção de seres de outros planetas. Ele teve a oportunidade de falar com mais de uma espécie. Ele teve a oportunidade de gravar e filmar durante 4 meses mais de uma forma de aparelho. Na verdade, o que ele viu foi uma coisa tão intensa, foi uma coisa tão profunda, que por algum motivo, eu não quero me adentrar nesse sistema, mas depois de 4 meses de pesquisa, ele foi, da mesma forma que ele foi chamado a ser o responsável pela operação, ele foi retirado. Me leva a crer, pessoal, que ainda hoje Colares é um centro, é um local. Agora, o que leva a ser Colares? Por que Colares? É uma pergunta que eu não saberia responder. Mas ainda, para mim, ainda Colares é um ponto nodal de casuística ufológica muito intensa. E acredito, sim, que as pesquisas lá ainda não se encerraram, não se exauriram, e vale a pena ainda. Viu, Ribas? Se a gente pudesse organizar, vale a pena a gente dar uma visita por lá. Hã? Sim, vamos fazer. Eu sou amigo do Vitório Pereira, ufólogo lá da Operação Prato, e ele sempre me convida. Vai ser uma honra ir pra lá. É um amigo pessoal meu. Perfeito, maravilha. Eu gostaria de reforçar as palavras aí do professor e ufólogo Fred aí. Eu gostaria de dizer que o mundo acadêmico, a ciência e principalmente a religião séria, ela deveria sair desse sono dogmático, ter uma visão mais ampla e se aproximar da ufologia para tentarmos esclarecermos esse enigma. Eu queria deixar esse recado. É isso mesmo. Manda aí, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado. Suposta queda de OVNI em Magé, Rio de Janeiro, intriga brasileiros. Tem alguma novidade, pessoal aí? Pessoal perguntando aí. Mas eu gostaria de passar para o Max. Max vai responder a pergunta e também falar por que nós não tivemos esse contato público ainda, assim, totalmente claro para todos os governos, todas as nações, todas as mídias. Contigo, vai lá. Eu acho que nós ainda carecemos de preparo para tal contato. É óbvio, né? Visto que ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que está em níveis diferentes de evolução humana, né? Gente que acredita que a cor da pele é ainda sinal de alguma suposta superioridade, se a pele for mais clara do que outra. Então é óbvio que precisamos, né, de preparo. Perfeito, Max. Mas há indícios fortíssimos, né, de que esse contato ele está cada vez mais próximo. Mas é inegável que a história humana precisa ser revista e reestudada. Prova disso, né? Coisas que são inegáveis, como uma pegada em Antelope Springs, na Califórnia. Uma pegada de milhares de anos, milhares mesmo, pegadas do Paleozoico, aonde tinha os trilobitas, né, que são os artrópodes dessa época,
aonde um sapato esmagou uma dessas criaturas, e aí, esmagando a criatura, ficou lá, a marca do sapato. Sendo que o homem surgiu muito tempo depois do Paleozoico, né? E essa pegada, ela está no museu, foi estudada, é de fato uma pegada real, e é inegável que a história humana está toda errada, né? Tem umas lacunas aí inexplicáveis, né? Eu acho que está muito próximo realmente disso acontecer. Se eu estou dizendo para você que se hoje descesse uma aeronave e a gente tivesse contato, seria mais um evento, em meio a tantos outros eventos, acontecendo tudo ao mesmo tempo, e as pessoas, de certa forma, muitas já estão sim preparadas, né, para isso. E até a Santa Sé, né, quem diria, a Santa Sé, o Vaticano, tem protocolos também, viu, amigos? Ela já viu a público, os estudiosos da Santa Sé, eles estão de olho no céu e estão traçando como é que vão fazer, né, para pregar para esses novos, para essa novidade, né, para esses seres que, se por acaso eles de fato descessem hoje, né. A Santa Sé tem todo também um protocolo, né, de como agir. Acreditem vocês, né, isso é real. E sobre as novidades aí de Magé, né, como sempre, a gente fica, os governos, né, eles ainda utilizam uma tática que é antiga, mas é uma tática que dá certo, né, que é de deixar o povo na dúvida. Ah, é mentira, se é verdade, aí passa aquele pano, esconde fatos. Por quê? Porque isso é uma forma das pessoas elas não saberem a verdade, né? E quando não sabe a verdade, começa a criar teorias. E muitas vezes as teorias elas acabam por atrapalhar mais ainda a pesquisa científica, a pesquisa de gente séria. E aí as pessoas começam a tratar de forma leviana o assunto, fazem piada, e fica por isso mesmo. Aí daqui a mais alguns dias acontece outro evento, e as pessoas responsáveis tendem a deixar isso meio nebuloso, e quando fica nebuloso, atrapalha muito mais, né? Porque aí criam-se teorias, e de teoria não é uma coisa que é uma pena, né? Que você puxa a pena, sai uma galinha, né? Como diz o ditado. Então é assim, as últimas notícias sobre Magé é essa, né? É que mais uma vez o assunto ficou nebuloso por conta né, de coisas que os governos têm um governo tem o poder de fechar, como fecharam Colares, né? Lá no caso da Operação Prato, fecharam tudo, o espaço aéreo, as estradas, ninguém chegava lá, né? Até hoje é um assunto assim que ainda bem que o Irangê Holanda, antes de morrer, ele deixou, né, uma ampla entrevista, porque ele se sentiu na obrigação de falar sobre o assunto, né, antes de falecer. E só para dizer um dado aqui, que talvez não tenha ficado claro, ele foi escolhido para a Operação Prato, por quê? Porque ele não acreditava nem um pingo naquilo. Ele foi porque ele era completamente, sabe, ele não acreditava de jeito nenhum na possibilidade de vida fora da Terra. Ele sempre era uma pessoa, sabe, voltada muito para só acreditar naquilo que ele pudesse tocar. Ele nem queria ir, mas de repente ele foi escolhido, começou a acontecer os fenômenos, e de repente ele mesmo falou: olha, eu quero continuar, eu quero ir, eu quero pesquisar, eu quero ver até onde isso vai chegar, vai chegar. E infelizmente no caso aeronáutico falou: não, você está fora do caso. Você está fora do caso. Ele: não, mas eu quero. Não, agora você está fora do caso e não precisa mais ir. A gente não quer mais mexer nesse assunto. Tá de boas por aqui, tá certo? Você fez sua parte, obrigado, parabéns e pronto, né? E depois disso, ele não conseguiu mais viver uma vida normal. Ele não conseguiu mais. Todos os dias a insônia estava presente, sabe? Isso foi tão impactante que nunca mais na vida ele foi o mesmo. Um homem que antes não acreditava em nada, agora tinha certeza de que sim, existia algo que necessitava ser estudado. Muito bem, é isso aí. Estamos nos encaminhando então para o final dessa live. Nós vamos então Jonathan, para as... Oi, diga aí, Fred. Quer acrescentar alguma coisa? Só fazer um adendo ao comentário do Max.
uma coisa interessante, que é um fato já... O fato registrado pelo Vaticano, que só em 2005 veio a público, é que o Papa João XXIII, 1960... Está escutando agora, Sá? Está escutando? Papa João 23, pode continuar. O Papa João XXIII, em 1961, isso foi um fato que foi informado pelo Vaticano em 2005, ele teve contato com o ser alienígena. Quem informou foi o assistente direto. Ele falou que eles estavam andando pelo campo, ele, seu assistente, o Papa, quando aterrissou em pleno Vaticano uma nave, e eles ficaram de joelhos, achando que era algo de intervenção divina, quando saiu de lá um ser que confabulou com o Papa. O assistente dele não escutou a conversa, mas ele conversou em torno de 15 a 20 minutos com esse ser, e ao lançar, o ser foi embora, entrou na sua nave, partiu, e ele virou para o assistente e só disse uma frase. Cortou de novo teu áudio, Fred. Repete aí, volta aí. Confabularam e ele falou uma frase. Que frase foi essa? Em todos os lugares. Apenas nós que não conseguimos reconhecer o irmão. Essa é a frase que vocês... depois de ele conversar 15 minutos com eu vou deixar essa conversa para outro dia. Tá escutando? Me dá só a frase aí, me dá só a frase do Papa aí, que o pessoal de casa tá curioso, quer saber, vai lá. A frase foi: Deus possui filhos em todos os lugares. Apenas nós é que não temos a capacidade, às vezes, de reconhecer o irmão. Porque, na verdade, ele estava falando com um ser que não tinha aparência humana. Mas, então, para você ver que, na verdade, as grandes nações e os grandes postulados da humanidade... E cortou de novo. É isso aí, nós estamos tendo um problema técnico. Consciência. Temos um problema técnico de um áudio do Fred. O problema é que a mudança agora, sempre fazendo sabotagem. Tá cortando aí, Fred. Tá cortando aí, Fred. Olha só, vamos então para as considerações finais. Riba Menezes, grande ufólogo, pesquisador carioca aí, que também é produtor da banda Dr. Silvano e Companhia, não é isso? Sou empresário musical da banda Dr. Silvano e Companhia, uma banda dos anos 80 que fez muito sucesso. E a gente está com 34 anos de carreira na estrada aí. Cara, que massa. Vamos para nossas considerações finais. Riba, você pode falar as suas considerações, fazer um apanhado das ideias gerais e também pode fazer o seu jabá aí, pessoal aí de casa que está nos acompanhando, está curtindo essa live hoje, nesse sábado à tarde. Contigo. Rapaz, eu tinha, porque não dá tempo, só de casos meus aqui eu tenho 3 folhas para contar, eu tinha umas 4 folhas aqui de casos de Varginha, lá da Serra da Beleza, de naves que pousaram, pessoas que se aproximaram de naves, mas eu acho que não dá tempo da gente contar. Mas eu queria dizer para vocês que, conforme a pergunta que você me fez anteriormente, eu afirmo para vocês que o caso Magé foi mais sério do que vocês imaginam, só que algumas pessoas não puderam chegar devido às barreiras sanitárias e jogaram pedra na nossa vidraça, mas está tudo bem. O alto índice de Covid na cidade nos fez tirar o pé do acelerador, mas assim como aconteceu em Varginha e Roswell, nada foi provado. Eu acredito que, mais uma vez, é um caso que vai terminar sendo abafado e só que as informações, novidades sempre irão chegar. É só aguardar que o tempo vai dizer tudo. Muito bem. E o jabá, você gostaria de fazer um jabá, falar do seu canal, falar da banda? É agora o momento. Isso. O meu canal é Na Trilha dos OVNIs, é um canal que eu fiz recentemente e tem muita gente aí acompanhando. O meu canal do YouTube. Isso. No YouTube, foi para o mundo todo, foi parar nos Estados Unidos, na França, no Canadá, meu primeiro vídeo. E é um canal muito simples, mas é feito com verdade. E é isso aí, cara. E a banda Dr. Silvano e Companhia está na estrada. Quem quiser procurar Dr. Silvano e Companhia, entra lá no Facebook. A gente está aí fazendo show pelo Brasil aí. Muito bem. Pode procurar o Riba como Riba Menezes aí no Facebook. Isso.
E nós já passamos também o seu telefone de contato aqui para quem quiser entrar em contato também. Entra lá no meu canal que eu vou botar muita coisa das minhas pesquisas. Eu ia contar para vocês um caso que a gente está pesquisando lá em São José do Barreiro, de uma nave que nós ficamos lá pesquisando lá. Nós saímos 10 horas da manhã, quando foi 6 horas da tarde, ela encostou em frente à casa do cara, do tamanho do submarino. Seres apareceu dentro do quarto do cara, mas é muita história, tem que ser um outro programa aí. Tem que ser outro programa para tantas experiências, tantas ocorrências, né? Quero agradecer a você, quero agradecer aí ao Fred e ao Max também. E a todos que assistiram. Obrigado aí, Riba. Vamos então passar para... Fred, como é que tá teu áudio aí? Vamos para as considerações finais. Tá escutando? Tá dando para escutar? Vamos lá. Beleza. Rapidinho, antes que o som suma. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite da galera da AgoraCast, que é sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Me dá a oportunidade de trocar uma ideia com o Riba. Riba, vamos manter contato e pensar nas possibilidades de uma futura pesquisa, ok? Tem intenção. Não sei se ele já... umas vigílias lá e lá, quero conhecer Quixadá, Sobral, a sua região, tem muita vontade de conhecer o interior ali, do Nordeste, muito mesmo. Vamos pesquisar junto isso aí. Eu acho que, pessoal, o trabalho que está sendo feito, independente, não porque seja feito por mim, ou pelo Ribas, ou pelo estímulo do Jonathan, estímulo do Max, e o estímulo da Damaso, que está no áudio, na técnica, a intenção aqui é levar conhecimento, levar diversão, é propagar pesquisa e gerar reflexão. E isso é que conta para nós. Essa é a verdadeira intenção desse trabalho. Fico feliz de alguma forma, ter conseguido atender essa expectativa. Podem saber que essa não foi a primeira e não será a última live que iremos fazer sobre essa temática, porque, como eu falei no início, é uma temática extensa e não dá para se exaurir em uma hora. Agradeço a presença do Jonathan, do convite, do Max, do Damaso e do Ribas, que veio agregar acima de qualquer outra coisa, conhecimento da sua própria pesquisa. E a ideia é essa, queridos. Estamos aqui para isso, estamos dando a cara a tapa, estamos mostrando seriedade, estamos mostrando, acima de qualquer outra coisa, coerência no que estamos fazendo, para mostrar que esse é um assunto que merece atenção, que merece pesquisa, que merece, acima de qualquer coisa, consideração, respeito e seriedade. Tá? Meu abraço a todos, aos que assistiram, espero que tenham curtido como eu curti, e fiquem todos com Deus, e, por favor, ainda não saiam de casa. Por favor. Abraço. Valeu, Fred. Vamos lá para Max Castro. Considerações finais, seu jabá. Manda aí, Max, é contigo. Eu só tenho a agradecer. Eu realmente considero um privilégio. Eu acho que a minha presença nem era necessária, posto que nós temos 2 pesquisadores aí de peso que tratam... Era assim, Max, era assim. Que tratam a ufologia de forma muito séria e competente. Então, mesmo assim, eu vim aqui tentar fazer o que o Fred falou, né? Tentar tratar o assunto com seriedade, tratar o assunto da forma que ele merece, de fato, né? E causar reflexão, porque a reflexão é a coisa mais necessária, ainda mais agora, né? Diante de tanta coisa que estamos vivendo, precisamos refletir, e refletir também sobre esse assunto, né, que faz parte de nós, né. Então, assim, eu agradeço ao Damaso, ao mago aí da parte técnica. Aí, da técnica, né, ao Jonathan, né, por ter aqui feito um ótimo trabalho, a todos vocês, a vocês aí que assistiram, até a próxima, é isso. É isso aí. Lembrando que nós estamos também com o apoio da Meg Ótica, da pessoa do Mário Girão, aí, gente finíssima. Ele não é alienígena, mas o trabalho humanizado dele, de qualidade, é de outro mundo. E nós estamos também com o apoio da Midvix, a empresa aí do Damásio Neto, que é uma empresa... Se você está pensando, meu amigo, minha amiga, em fazer um site profissional da sua empresa, do seu negócio, criar identidade visual... Entre em contato com a Midvix, nós vamos deixar o contato aqui. Essa live, esse vídeo, vai estar no nosso canal do YouTube, do AgoraCast, e esse áudio vai ser transformado em podcast, que você vai poder escutar em qualquer agregador, e nas plataformas Spotify e outras. Foi um prazer enorme termos Ribamar Menezes, termos Fred Macedo e termos Max Castro hoje
e Damásio Neto na técnica, certo? Um grande abraço para vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Damásio, quer falar alguma coisa, Damásio? Fala aí, já apareceu aí? Fala uma coisa aí, Damásio. Nada, só dizer que foi um prazer estar aqui, aprendi muita coisa, é um assunto que gera mais dúvidas do que confirmações, né? Mas é isso aí, cara. Vamos nessa aí, esperando que os governos também tiverem alguma coisa aí pra gente, meros mortais, né? É isso aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu, Riba. Você tem o nosso contato aí, viu? Fica com Deus. Vamos então para a próxima vez aí, viu? Com